Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Melanie, aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Alagoas. O meu trabalho tem como título A Conservação dos Recursos Naturais pelos Indígenas Chucuru-Cariri na Mata da Cafurna, Palmeira dos Índios, Alagoas. As autoras são Melanie de Melo Silva e a doutora Kátia Santos Bezerra. Palmeira dos Índios é uma das 38 cidades localizada no semiárido alagoano, porém, tradicionalmente, a região é conhecida como Agreste. No município são encontradas espécies da Mata Atlântica, Caatinga e espécies endêmicas com a presença de fauna e flora diversas, especialmente na aldeia Mata da Cafurna. Existe uma preocupação ambiental com o espaço da aldeia, pois desse local os indígenas retiram matéria-prima para produzirem artesanatos, construírem suas casas, produzirem remédios fitoterápicos, obter parte da sua alimentação, além da relação que os indígenas têm com a natureza e o sagrado. A sociedade contemporânea passa por uma crise ambiental sem precedentes, causadas pela ação antrópica e consumo não sustentável dos recursos naturais. E dois vilões que entram nesse cenário são justamente a exploração descontrolada dos recursos naturais e a falta de informação da população local e de comunidades vizinhas. Com foco na Mata da Cafurna, o presente estudo tem como objetivo identificar o índice de diversidade biológica da aldeia, a forma de utilização dos recursos naturais pelos indígenas Chucuru-Cariri e os principais impactos ambientais como consequências da atuação de pessoas ou agricultores externos à aldeia. A área de estudo apresenta aproximadamente 620,06 hectares, uma altitude que varia entre 300 a 1.000 metros, abriga em média 150 famílias do povo Chucuru-Cariri. Seu clima é tropical semiúmido, com verões quentes e invernos razoavelmente frios, e o ecossistema apresenta o bioma Mata Atlântica e Caatinga. Essa é uma imagem aérea da aldeia estudada. Metodologia. Inicialmente foi realizando uma pesquisa bibliográfica sobre a Mata da Cafurna. Para tal foram acessados sites científicos e revistas acadêmicas. O uso das fotografias aéreas como recurso metodológico fortaleceu as narrativas e descrições dos espaços na aldeia, possibilitando relacionar o texto e as imagens. Resultados e discussões. A Mata da Cafurna é um fragmento florestal de Mata Atlântica e Caatinga, e devido às áreas urbanas e agrícolas, a mata fica isolada de outros fragmentos, e dessa forma as espécies que habitam o fragmento da Mata da Cafurna estão isoladas de outras espécies que habitam outros fragmentos. E esse isolamento de espécies é só um dos primeiros efeitos da fragmentação. Tem também a diminuição do habitat e, consequentemente, a redução da biodiversidade. As espécies que vivem nesse fragmento vão sofrer com a falta de recurso, principalmente alimentação e abrigo, vai sofrer também com doenças genéticas, principalmente aquelas causadas por genes recessivos, e vai sofrer com o efeito de bordas. Espécies adaptadas a áreas de sombra podem dar lugar a espécies adaptadas em lugares com uma maior incidência de luz e uma maior quantidade de vento. Foi produzida uma lista com cerca de 39 espécies da flora. 29 espécies são nativas do bioma Mata Atlântica e Caatinga, como o cajueiro, o jatobá e a aroeira. 10 espécies identificadas são exóticas ou introduzidas, como a jaqueira, o abacateiro e a mangueira. Segundo Sampaio e Smith, o transporte de espécies vem ocorrendo pelos mais diversos motivos, principalmente para a produção de alimento e outros usos comerciais, como paisagismo e até mesmo para fins ambientais. Além desses transportes intencionais de espécies, há aqueles que acontecem sem intenção direta ou de forma acidental. Também foi produzida uma lista de 15 espécies da fauna, onde 13 são nativas, como a paca, o guará e a sabiá, e 2 espécies são exóticas, como a tilápia, que é nativa das bacias africanas, e o tambaqui, que é nativo da bacia amazônica. O peixe invasor pode competir por alimento e espaço com os outros peixes, além de modificar o ambiente do açude, introduzir novas doenças, provocar uma mistura de espécies, é o que conhecemos como hibridização,
E a homogeneização dos peixes. Na pior situação, o peixe invasor pode até ocasionar a extinção local de peixes nativos, restando ao pescador, ao povo e ao açude somente o peixe que veio de fora. Os indígenas da Mata da Cafurna também se beneficiam dos recursos hídricos no local. Existem nascentes que compõem a bacia hidroginástica do rio Coruripe, existem também açudes, e essa água é utilizada pelos indígenas para suprir as suas necessidades, utilizada na irrigação e também para criatório de peixes. Outro recurso natural utilizado pelo povo Chucuru-Cariri é o solo, e de acordo com Carneiro et al., o solo é um dos recursos não renováveis sujeito à intensa degradação promovida pelas ações antrópicas nos últimos séculos, que, se não for preservado, poderá trazer consequências para as futuras gerações. Os indígenas da aldeia, eles produzem sob uma forma agroecológica os alimentos. Esses alimentos são utilizados dentro da aldeia e também são comercializados no município de Palmeira dos Índios. Considerações finais. A Mata da Cafurna apresenta uma grande riqueza biológica que varia entre bioma Mata Atlântica e Caatinga. A umidade e a altitude do local contribuem positivamente para a subsistência do próprio povo indígena, caracterizando-se como um marcador sociocultural do povo Chucuru-Cariri. Foram identificadas cerca de 29 espécies de plantas nativas e 10 introduzidas, juntamente com a sua forma de uso pelos indígenas, 3 espécies de animais nativos e 2 espécies exóticas. E vale lembrar que essas espécies significam um número certamente inferior à quantidade realmente existente na aldeia, pois foram encontrados poucos trabalhos científicos produzidos na Mata da Cafurna. Verificou-se que as atividades humanas, como o desmatamento para a agricultura, construções e o uso irracional dos recursos naturais, alteram a paisagem, tornando assim uma ameaça para a biodiversidade. Ciente disso, os indígenas buscam diariamente inserir práticas sustentáveis que minimizam os danos à Mata da Cafurna. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de todos e deixo o meu contato para possíveis dúvidas e sugestões.